Vamos falar sério. Você fala mamanhês? Toda mãe tem um código secreto com os seus filhos, aquelas palavras que só quem é da família reconhece. Mas será que falar errado com os filhos pode atrapalhar o desenvolvimento da criança? E como posso estimular o meu filho fazendo a minha parte para estimular a sua linguagem? Eu sou a Débora Demenech, fonoaudióloga, gestora da Fada Fala, uma clínica com metodologia própria e personalizada para crianças. Vamos por partes. Primeiro, a mãe é o primeiro modelo linguístico da criança. Ela se comunica com a mãe, essa criança, muito antes de aprender a falar. Ela respira diferente e a mãe já sabe o que fazer. Isso é a simbiose da comunicação na maternidade. A fim de que seu filho saiba utilizar a linguagem para se relacionar, é preciso que a mamãe fale muito com ele. Quem ama, educa, diz um escritor famoso, e aqui eu digo quem ama, fala. Mas falar com quem não responde com palavras, e sim com olhares, com gestos, os sorrisos. Isso é a linguagem não verbal que o bebê manifesta. Se você tem um bebê, aprenda uma boa prática para estimular ele. Olha só. Vai descrevendo para o bebê as atividades que você está fazendo. É como se você fosse um narrador da história dele. Vai dando banho e vai contando o que você está fazendo. Incentiva os seus filhos a fazer gestos, a apontar para os objetos, a escolher com o olhar, com as expressões faciais. Quanto maior o número de gestos que ele tiver antes de começar a falar, maior será o seu vocabulário, segundo as pesquisas e também a nossa experiência. Dos 12 meses até os 3 anos e 11 meses será um período de muito avanço na fala da criança. Ela vai aprender quase todos os sons da nossa língua e a mamãe é o seu modelo, junto com o papai. Até os 4 anos e 11 meses, a fala da criança estará tal qual a fala de um adulto. Por isso, até aqui é tão importante você incentivar o seu filho a se comunicar. Quando a criança apresenta desafios de linguagem, a mamãe logo tem aquela intuição. Não deixa de investigar. Como eu disse, quem ama, fala. A fala fluente é uma base sólida para ter uma alfabetização tranquila. E como que eu posso agir com o meu filho para ele aprender melhor? Olha só as dicas. Primeiro, olhe nos olhos do seu filho enquanto fala com ele. Quando você estiver falando com ele, faça questão de que ele esteja olhando nos seus olhos também, prestando atenção visual e auditivamente, porque o nosso cérebro ele tem uma rede de neurônios chamada neurônio espelho motor, que cria um mecanismo de imitação muito importante. Então, só de ele olhar a sua boca gesticulando, ele vai criando uma memória visual e isso organiza para que ele execute isso motoramente logo. Além da própria atenção auditiva, que é muito importante para associar a informação visual com a informação auditiva. Além disso, uma outra dica é você elogiar com sinceridade quando for 100% verdadeiro. Não elogie a criança em momentos em que ela não está tendo um bom desempenho. Ah, mas quando você fala de desempenho, ela tem que acertar tudo 100%? Depende do que você queria dela. Se você queria que ela tentasse, que ela se esforçasse, o elogio deve ser para a tentativa, para o esforço. Porque você pode dar um feedback de uma palavra que não está correta e ela entender que aquela palavra foi correta e vai criar uma memória que não vai ser interessante para ela. E a última dica é corrigir com a consciência de que o caminho do aprendizado é feito de tentativas e erros. Em um outro momento eu vou falar para vocês sobre algumas estratégias de como corrigir as crianças e mostrar para elas o caminho certo. Mas afinal, a gente está aqui para falar sobre uma dúvida. Falar errado com a criança, essa linguagem do mamanhês, vai atrapalhar? Olha lá. Quando você fala errado com a criança, ela cria uma memória auditiva e aprende a falar errado. Será mais difícil para ela corrigir essa palavra no futuro. Mas, para não quebrar a tradição do mamanhês, nós vamos escolher no máximo 5 palavras inventadas juntamente com a criança, combinado? Assim você mantém o afeto e organiza a parte linguística dela com coerência. Se você conhece alguém que gosta de falar essa língua do mamanhês,
Compartilhe esse conteúdo para a gente chegar mais longe e juntos. Até a próxima!